pedindo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua? Muito bem. Há uma reflexão. A reflexão nos diz: ao trilhar por sendas de adoradores, seremos conduzidos ao coração de Deus. Temos também alguns objetivos. O primeiro objetivo é analisar exemplos de sinceros adoradores e aprender lições sobre como agradar ao Pai em adoração. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de aprendermos sobre a essência da adoração. Hoje à tarde tivemos mais uma oportunidade de aprendermos sobre os elementos da verdadeira adoração. Quem está participando do simpósio desde ontem sabe os assuntos que foram tratados e os que serão também até a próxima terça-feira. Como eu disse aos irmãos, eu quero fazer uso da nossa lição, claro, a palavra de Deus como base, mas também mencionar algumas coisas que estão na nossa lição. A introdução da nossa lição diz o seguinte: há muitos e maravilhosos exemplos de adoração e adoradores nas Escrituras, que são parâmetros para a nossa vida espiritual. E aí o comentarista fala sobre Ana, e ele diz que Ana era uma adoradora humilde, conforme 1 Samuel 1:28. Fala também sobre Davi. Ele diz que Davi era um adorador apaixonado, e isso está registrado no Salmos de número 51, o verso 10 ao 12. E por falar em Davi, eu queria só fazer uma ressalva sobre a entrega que este homem tinha pelas coisas de Deus. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler todo o Salmos de número 51, os irmãos vão encontrar, creio que no versículo 17, se não me foge a memória, 16 e 17, Davi diz assim para Deus, claro, em forma de louvor, porque os salmos eram cânticos, e Davi diz uma expressão mais ou menos assim: tu não tens interesse em sacrifícios humanos, porque se o Senhor tivesse prazer nesses sacrifícios, eu teria condições de lhe dar o que o Senhor pedisse, o que diz respeito ao âmbito material. Davi era rei, Davi tinha muito ouro, muita prata, então, no mérito de presentes ou de sacrifícios a Deus, coisas que seriam compradas, Davi tinha condições de dar a Deus tudo o que Deus pedisse, aquilo que o dinheiro pudesse comprar, aquilo que o ouro pudesse comprar. Mas ele diz: tu não tens interesse nisto, porque se tivesses eu te daria. Mas o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. E ele diz: um coração quebrantado e um espírito contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Por isso que o comentarista diz que Davi era um adorador apaixonado. Davi tinha paixão por Deus. Davi amava a Deus. Ele também fala sobre Jó, e ele diz em Jó que Jó era um adorador fiel. Fala também sobre a profetisa Ana, já no Novo Testamento, que era uma adoradora perseverante. Fala também sobre Daniel, que era um adorador resignado. E aí o comentarista diz: nesta lição estudaremos 3 personagens que nos ensinam caminhos da verdadeira adoração. O tópico primeiro da nossa lição diz: adorando como Abraão. Acompanhe, por favor, a leitura na sua lição. O comentarista diz o seguinte: então disse a seus servos:
esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa é a primeira menção de adoração na Bíblia Sagrada, e não é coincidência. Foi pronunciada por um grande referencial de adorador, o patriarca Abraão. O comentarista diz também que adorar a Deus excede qualquer prioridade. Diga comigo, adorar a Deus pode ser melhor, só para você me ajudar a não ficar nervoso. Diga comigo, adorar a Deus excede qualquer prioridade. Pois bem, quando a gente vai tratar sobre Abraão, e deixa eu só abrir um parêntese, quando eu disse para eu não ficar nervoso, é para eu não ficar tremendo aqui mais do que já estou, tá? Obrigado, presbítero. Quando a gente vai tratar sobre este homem de Deus chamado Abraão, se os irmãos tiverem a oportunidade, é até uma sugestão de leitura, o capítulo de número 12 do Gênesis, e também o capítulo 11 da carta escrita aos Hebreus, os irmãos terão uma compreensão de fato como foi a vida deste servo de Deus chamado Abraão, como foi a sua vida de devoção em adoração a Deus. No capítulo de número 12 do Gênesis, Deus revela-se a Abrão, até então não era o Abraão ainda, era o Abrão, e Deus diz para ele: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra. E quando a gente lê isso, de repente a gente não consegue ter uma noção do que Deus estava querendo falar com Abrão, porque Deus diz assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Se porventura nós somos educados dessa maneira, os pais sempre diziam para os filhos, eu sou dessa época, que quando eu ia para a escola, minha mãe dizia assim para mim: se algum estranho lhe chamar, você corra. Porque naquela época estava em alta pegar crianças e sequestro de crianças para venda de órgãos. E aí os pais, eu não sou tão velho não, tá? Mas vamos lá. Aí os pais ficavam naquela expectativa, sempre dando aquele conselho, sempre dando aquela orientação: tenha cuidado com os carros pretos. Aqui alguém se lembra disso? Se um carro preto parar, grite, corra. E aí, coitado das pessoas que tinham carro preto, né? Se passasse na frente das escolas, misericórdia. Mas é interessante porque Deus diz assim para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Alguns estudiosos dizem que não era comum, pelo menos no capítulo 11 e no capítulo 12, Deus se revelar para Abrão. A Bíblia vai nos dizer, alguns estudiosos confirmam também isto, que o pai de Abrão, chamado Tera, ele era fabricante de ídolos. Alguém já disse que Abrão vivia em uma família muito bem organizada. A família de Abrão era uma família bem estruturada. Abrão não sofria em trabalhos árduos, até porque a profissão do seu pai era uma profissão bem remunerada na época. Mas a Bíblia diz que Tera morreu no capítulo de número 11. No capítulo de número 12, Abrão, já casado com sua mulher Sarai, que ainda não era Sara, recebe a visita de um Deus, e olhe para mim por favor, um Deus que ele não vê. Eu fico tentando imaginar como que Abrão conseguiu convencer Sara, porque os irmãos há de convir comigo, não existe nada mais difícil para a vida de uma pessoa quando essa pessoa está bem organizada, bem estruturada financeiramente, tem a casa dos sonhos, conseguiu comprar o apartamento, está se esforçando para comprar algum veículo, para ajudar a se mexer, a ir de um lado para o outro.
E aí de uma hora para outra chega alguém e lhe faz uma proposta para você sair do seu apartamento, sair da sua casa, para você deixar o seu emprego, para você abrir mão dos seus sonhos, nem que seja no primeiro momento. E aí você pergunta para essa pessoa: certo, eu vou fazer tudo isso, mas como que as coisas acontecerão? E a pessoa chegar para você e falar assim: não sei. Era isso que estava acontecendo com Abrão. Deus sabia o que iria fazer, o que ia fazer com Abrão. Mas eu preciso lhe dizer uma palavra aqui esta noite: nem sempre Deus vai dar detalhes das coisas para a vida da gente. Vai chegar ocasiões na vida da gente que Deus simplesmente vai dar uma ordem: sai. E como eu disse aos irmãos, o que me confronta quando eu leio isto é como que Abrão conseguiu convencer Sara. Imagina Abrão chegando em casa: Sara, tudo bem, filha? Estou bem, Abrão. Como estão as coisas? Está tudo em paz. Tu está bem aqui? Estou bem. Como é que estão as coisas? Fluindo normal. Ô Sara, tu já pensou alguma vez na vida a gente sair daqui? Não, nunca pensei na ideia. Nunca sentiu vontade de sair daqui? Não, por qual razão? A pergunta, Abrão, é porque Deus apareceu para mim. Que Deus? O Deus que teu pai fabricava lá os ídolos? Não. Esse Deus eu não consigo vê-lo. Abrão, que ideia é esta? Como é que tu falas de um Deus que tu não vês? Pois é, Sara, a voz desse Deus é tão forte que mexeu comigo aqui por dentro. E ele disse que era para eu sair daqui, deixar a família da gente, deixar a casa, deixar a parentela, sair da casa que meu pai me deu como herança. Certo, Abrão, mas esse Deus falou o que é para tu? Para onde é que a gente vai? Ele simplesmente mandou eu sair. E disse que se eu sair, Ele iria abençoar quem me abençoasse. Disse que iria amaldiçoar quem me amaldiçoasse. E Sara, ele disse uma coisa que eu não consegui entender bem. O que foi que ele disse? Que eu seria pai de uma grande nação. Como é, Abraão, ser pai de uma grande nação? Pois é, Sara. Abraão, mas tu não sabes que eu sou estéril. Tu sabes que eu não posso gerar. E aí esse Deus que a gente não vê chega para tu e diz que tu vai ser pai de uma grande nação. Tem certeza? Se a gente sair, Sara, vai que aconteça. Aí se você ler Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 18, se não me foge a memória, você vai encontrar a seguinte expressão: Abraão saiu sem saber para onde ia. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque a adoração a Deus exige renúncia. Abrão podia barganhar com Deus. Abrão podia dar outras diretrizes para ver se convencia Deus. Mas se tem uma coisa em Deus, é que quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém consegue invalidar o querer de Deus. Paulo disse que Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o efetuar segundo o seu poder. Então eu preciso lhe dizer uma palavra aqui esta noite no templo matriz de Jaboatão: não tente barganhar com Deus. O verdadeiro adorador se rende diante da proposta de Deus. Diga comigo: o verdadeiro adorador se rende diante da proposta de Deus. E quer que eu lhe diga uma coisa?
essas propostas de Deus mexem com a gente. Às vezes Deus dá uma mexida no ninho da gente. Às vezes Deus tira os algodões do ninho para que os espinhos comecem a perfurar o nosso corpo e a gente comece a se mexer. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Isaac nasceu, Sara viu o que Deus fez. Mas é interessante que quando Abraão pensou que as coisas iriam permanecer às mil maravilhas, tudo sob controle, tudo organizado, Deus se revela para ele mais uma vez e diz assim: Abrão, ou Abraão, toma o teu filho, versículo de número 2 do capítulo 22, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o em holocausto. Está na sua lição. O comentarista diz, quando Deus fala com Abraão, dizendo assim, o teu filho, ele diz que Isaque era possessão de Abraão, e às vezes Deus pede aquilo que é intrínseco em nós, aquilo que é propriedade exclusiva da gente. Deus não vai lhe pedir nada fácil. Deus não vai lhe pedir nada que não lhe cause dores. Deus não vai lhe pedir coisas que causem sorriso, que você tenha prazer, que você vá alegre, vibrando, jubilando. Os pedidos de Deus mexem com a gente. Deus disse para Abraão, eu quero a tua possessão. O teu filho, o comentarista diz, Isaque era uma promessa de Deus para a vida de Abraão. Ele diz, o teu único filho. Aí ele fala, Isaque era insubstituível. Era como se Deus dissesse assim, Abraão, pega Isaque e oferece para mim. Irmãos, quem aqui é pai sabe o que eu estou dizendo. Quando o nosso filho adoece, a gente fica mal. Vai para o hospital, quem tem plano de saúde vai para a emergência do plano, quem não tem vai para a UPA, corre atrás de médicos, o que a gente puder fazer a gente faz. Imagina você ter a ideia de que você ia perder o seu filho, porque a lógica da coisa era esta, quando Deus diz assim para Abraão, me dá o teu filho e oferece em sacrifício a mim. Deus estava dizendo para Abraão, tu irás perder o teu filho, porque eu quero Isaque. Ele diz assim, pega Isaque a quem amas, e oferece em holocausto. Aí o comentarista diz, está na sua lição, Deus pede ao patriarca seu bem mais precioso. Abraão não contesta, porque o verdadeiro adorador obedece, crê, espera, honra e segue a orientação de Deus. Tu queres Jeová? Quero Isaque. Prepara o jumento. Chama os jovens que estavam ao seu serviço, caminham em direção às montanhas do Moriá, e quando ele chega no local que Deus havia estabelecido, Deus diz para Abraão, para aí, olha diante de ti a montanha. Quando Abraão olha, Deus diz assim, sobe a montanha. Abraão fala para os rapazes, irmãos, uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não vive falando de forma constante com Abrão ou com Abraão. Porque, olhe bem para mim, diante de uma luta, tudo que a gente deseja é ouvir a voz de Deus. Mas perceba, no momento de maior desejo por ouvir a voz de Deus, Deus se cala.
E aí você vem para a vigília, você vem para a consagração, você vem para círculo de oração, você vem para a escola dominical, você sai na campanha no domingo à tarde, você vem para o culto à noite, você pergunta onde é que tem uma oração avivada, onde é que tem um mover de Deus, porque tudo que você deseja é ouvir Deus, é Deus levantar alguém e dizer: estou contigo, vou agir, vou fazer, mas na hora da prova Deus se cala. Deus só disse para Abraão: a montanha é aquela, sobe. O momento era decisório, porque se Deus falasse alguma coisa com Abraão, pelo menos traria alento ao seu coração. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que Abraão cria tanto em Deus, que ele sabia que Deus era poderoso, para mesmo Isaac, depois de morto, Deus trazê-lo à vida. Sabe o que o Espírito do Senhor fala conosco aqui essa noite? Confie no que Deus lhe disse. Pare de questionamentos. E aí, Senhor, como vai, como não vai? Vem ou não vem? Acontece ou não acontecerá? Confie no que Deus lhe disse. Fale para esse crente essa palavra, diga para ele ou para ela com respeito: acalma teu coração. Mas fale com vontade, diz assim: acalma teu coração. Confie no que Deus lhe disse. Deus falou que ia ressuscitar Isaac? Falou? Não. Mas Abraão subiu. Os irmãos sabem a história. Isaac pergunta: pai, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, o senhor está carregando o cutelo, mas cadê o cordeiro? Era para Abraão perguntar para Deus: e aí, Deus, e o cordeiro? Porque o que eu falei para os jovens lá embaixo é que eu ia subir, iria adorar, e depois eu e ele aqui ia voltar para o pessoal lá embaixo. E de acordo com o que o Senhor me disse, eu vou subir com ele e vou descer sozinho. O que é que eu vou dizer para os rapazes e o que é que eu vou dizer para minha mulher em casa? E olha a pergunta que ele está me fazendo: cadê o cordeiro? O Senhor realmente acha que eu sei onde tem cordeiro? Aí Abraão diz assim: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Subiram. Os irmãos sabem, prepara lá o altar, pega Isaac, coloca em cima do altar. Há uma tradução um pouco antiga que diz que quando Isaac estava em cima do altar, e eu até falei isso aqui, acho que um tempo atrás com os irmãos, creio que os irmãos lembram, a hora do sacrifício, o ofertante colocava a mão esquerda nos olhos da vítima, para que a vítima não visse a cena. E aí quando Abraão coloca as mãos, ou a mão esquerda nos olhos de Isaac, levanta a mão direita com o cutelo, ou com um punhal, ou uma pedra pontiaguda, porque era só um único golpe, não podia estar dando vários golpes, a vítima tinha que ser um golpe mortal. Essa tradução antiga, a nossa, diz que quando ele vai sacrificar, Deus chama Abraão. Mas há uma outra tradução que é bem interessante, porque nos faz termos uma melhor compreensão. Quando Abraão fecha os olhos de Isaac e vai descendo a sua mão para de um único golpe matar Isaac, a nossa tradução diz que Deus falou com Abraão: Abraão, Abraão. Mas essa tradução diz que quando a mão de Abraão desce, a mão de Deus segura a mão de Abraão. Porque era muito rápido e Deus entendeu que era necessário uma intervenção para segurar a mão do patriarca. Eu não sei se você recebe essa palavra aqui essa noite, mas quando você se dispuser a obedecer a Deus, você vai ter contato pessoal com Deus e vai experimentar o que ninguém ainda experimentou. Haverá uma provisão de Deus. Haverá uma provisão
de Deus. O comentarista diz: a adoração muda as perspectivas. E não tem, irmãos, como eu sinto Jesus aqui essa noite, não tem nada melhor na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando todas as circunstâncias dizem não, ele não se rende. E deixa eu lhe dizer, para que isso aconteça é necessário uma intervenção do Espírito Santo. Ninguém consegue adorar na hora da dificuldade por conta própria, por mais crente que você seja. Você pode passar noites adentro na oração, pode jejuar 12, 15, 24 horas, 48 horas, eu não sei, mas vai chegar um momento que você vai temer, e isso demonstra a tua humanidade. É nesta hora que o Espírito Santo vai te motivar e vai fazer você entender que a tua adoração vai mudar as expectativas das pessoas. Abraão, tu tem certeza? Tenho. É isso mesmo que Deus quer? É. Tu irás fazer? Sim. E o que vai ser? Não sei. Eu só sei que a minha adoração me conduz a uma obediência sacrificial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você está disposto a seguir a Deus em uma obediência sacrificial? Mesmo que mexa com você, mesmo que mexa com o seu conforto, mesmo que mexa com a sua estabilidade, porque nós estamos acostumados a ver o agir de Deus, mas a gente só crê no agir de Deus quando Deus dá algumas garantias para a gente, e Deus está nos chamando essa noite para crer nele de olhos fechados. O comentarista da nossa lição, ele diz que quem adora não é cego, mas ele enxerga com os olhos de Deus. Está vendo alguma coisa? Não. E como é que vai ser? Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Eu estou lhe dizendo esta palavra: Deus vai cuidar de você. Receba esta palavra nessa noite de domingo: Deus vai cuidar de você. Vamos mais adiante. O nosso segundo tópico fala adorando como Maria. E aí o comentarista diz que quando Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro, Maria buscou uma maneira de agradecê-lo pelo milagre, pela amizade, pelo cuidado com sua família. Ela não queria somente ficar sentada aos pés de Jesus, ela queria muito mais. Ela queria render-lhe a mais profunda gratidão e adoração, dando ao mestre aquilo que tinha como mais precioso, representado num vaso de alabastro cheio de nardo puro. O comentarista diz que quando ela quebra o vaso, está na sua lição, veja por favor 2.1, quebrando o vaso. Este ato simboliza que, para Maria, isso aqui é bem interessante, o valor do perfume nele contido nada representavam diante daquilo que seu coração desejava ofertar. O verdadeiro adorador, ele não se prende a coisas. Estamos vivendo em uma época onde coisas estão sendo mais valorizadas do que pessoas. Sabe aquela história da mulher que tirou a sua carteira de habilitação, recém-habilitada? O marido tinha comprado um carro, e aí ela tinha medo de dirigir, e aí ele falava para ela: mas você tem que praticar, como é que você vai perder o medo? Dirige. Não, mas eu tenho medo se eu bater e tal. Não, você não vai bater não, pega o carro, desenvolve aí, desenrola, vai lá, e qualquer coisa liga para mim. Aí a história diz que quando ela saiu dirigindo o carro, ela bateu. Ficou nervosa, pegou o celular, ligou para o marido e disse: amor, bati o carro.
Ele disse: e como é que está o carro? Não, amor, era para você perguntar como eu estou nervosa. Sim, eu sei, mas como é que está o carro? Coisas estão sendo mais valorizadas do que pessoas. E Deus está nos conscientizando aqui essa noite de que coisas não devem ocupar lugar de pessoas. Para Maria, não importava o valor financeiro daquele perfume. O que ela queria era, com aquele ato, dizer para Jesus: Jesus, independente do que eu tenho, eu derramo aos teus pés, porque a tua presença para mim é mais importante. Deus está procurando pessoas que tenham desejo pela sua presença. E deixa eu lhe dizer uma outra verdade: Deus sabe quando a adoração é verdadeira ou não. Porque a gente está vivendo também uma época que, quando a câmera pega a gente fecha os olhos e levanta as mãos. Quando a câmera sai, e aí? A gente está vivendo a época das curtidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não se iluda com esse negócio de Instagram e Facebook, porque no Facebook ninguém vai colocar briga. Ninguém vai colocar a cara feia no Instagram, vai colocar uma cara bonitinha, arrumadinha, num lugar legalzinho, para que as pessoas olhem onde é que fulano está, olha onde é que fulana está. Até parece que isso tem alguma valia para Deus. Não adianta estar postando no Instagram uma foto bonita, uma foto feia. Se eu fui para lá, se eu vim para cá, o interesse de Deus é este. E como é que está a tua vida comigo? E como é que está a tua comunhão com as pessoas? Será que eu tenho prioridades na tua vida? Não me responda, mas o Espírito Santo pergunta para a gente aqui esta noite: o que é que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? Vamos mais adiante. O comentarista diz, eu já vou concluir: Maria adorou, 2.2 está na sua lição, veja comigo por favor. Maria adorou, mesmo incompreendida. E aí o comentarista diz: os que estavam naquela cena não entenderam a sua disposição, afirmaram que era um desperdício. E ele diz que a palavra desperdício no grego dá a ideia de destruição total, ruína, perda. Assim acontece com o verdadeiro adorador, que é incompreendido por dedicar ao Senhor sua vida, seu tempo, sua saúde, seus bens, seus talentos. Porém, Jesus disse a Maria, e diz a respeito de quem o adora: deixai-a. E a expressão deixar no grego pode ser traduzido como não interferir, deixar alguém com seus próprios anseios. A adoração é uma relação pessoal de intimidade entre Jesus e cada adorador. Posso lhe dizer uma palavra? Sabe aquele irmão que senta do lado da gente? Eu, quando jovenzinho, no ponto de pregação, na casa do irmão Geraldo. Hoje existe uma congregação, está ali a irmã Carla que cantou aqui, na nossa época de jovem também, ela sabe do local que eu estou falando. A casa do irmão Geraldo, hoje existe uma congregação conhecida como Santa Joana II. E na casa do irmão Geraldo, o dia de sexta-feira era o dia de ponto de pregação, e às vezes a gente ia para lá, mas tinha um irmãozinho, irmão, que dava tanta glória, e às vezes todo mundo em silêncio, ele: glória, 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 glória. Meu Deus, glória, 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 glória. E quando o fogo pegava, é que o irmão se soltava: glória, 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 glória. Mas um dia deram a oportunidade ao irmão, e o irmão disse assim: vocês sabem por que eu não paro de dar glória? Porque eu vivia jogado nas calçadas, vivia embriagado diariamente, não tinha nenhuma credibilidade, mas Jesus me salvou. Então tudo que eu posso fazer é dizer glória, 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 glória.
glória, glória, glória. Escute-me, por favor, não se incomode se o Espírito te motiva a dar glória, dê glória. Se alguém não gostar, não é um problema seu, é um problema dele ou dela, mas expressa a tua adoração para Deus. Você sabe de onde Deus lhe tirou. Você sabe quem você era e onde você está hoje. E melhor, você sabe para onde você vai. Deus não tem favoritos, mas a sua adoração vai chamar a atenção de Deus. Fale essa palavra para alguém e diga: Deus não tem favoritos, mas se você adorar, você é um candidato a ter a atenção dele para você. Quem adora é diferenciado. E olhe para mim, adorar não é chegar aqui no microfone não, tá, gente? Adorar não é o que está acontecendo aqui, eu estou falando, alguém que cantou, que pregou. Não, não, não. Não se prenda a esse conceito. Até porque os maiores adoradores às vezes estão no anonimato. O pastor Samuel contou uma experiência uma vez, e eu creio que alguém viu isso nas redes sociais. Ele disse que foi fazer uma visita na casa de uma irmã lá no Pina. Quando ele entrou na casa da irmã, ele estava passando uma prova medonha de jovem. Quando ele olhou assim e disse: meu Deus, eu pensei que eu estava sofrendo, mas a tua serva está sofrendo mais que eu. Olha a casa dessa mulher. Senhor, como é que ela dobra os joelhos em cima desse piso aí? Isso é barro. Aí o pastor perguntou para a irmã: a senhora está bem? Ela disse: meu filho, se você soubesse as visitas que eu recebo de Deus aqui em casa, eu não podia estar melhor do que eu estou, meu filho. Mas a senhora vivendo desse jeito, daqui a pouquinho Jesus me leva para a minha cidade lá em cima, onde as ruas são de ouros e cristais. Oh, queridos, no nome de Jesus, receba essa palavra. Você não precisa estar demonstrando aqui publicamente que você é um adorador, que você é uma adoradora. Que eu sou um homem de comunhão, que eu levanto as minhas mãos, que Deus me usa, que Deus me ouve, que Deus se compadece de mim. Não, não. Mostra para o inferno quando as coisas apertarem para você e Satanás disser: agora vai blasfemar, agora vai murmurar. Você vai dizer, sem que a igreja veja, mas o mundo espiritual vai ver: eu sei, o meu Redentor vive. E eu estou certo, eu tenho certeza, um dia ele vai se levantar sobre a terra. Cuidado com os holofotes, cuidado com o momento de glória, porque a glória é passageira. Os holofotes se apagam. Os aplausos poderão se tornar em acusações, mas a tua comunhão com Deus ninguém conseguirá impedir. Em último lugar, Jesus, o modelo de submissão na adoração, foi o texto que nós lemos quando Jesus falou: Pai, se for possível, passar de mim este cálice sem que eu o beba, faz. Mas se não for possível, não faz a minha vontade, mas faz a tua vontade. O comentarista diz: fazer a vontade de Deus é adoração. Aí ele diz no 3.1, o que será a vontade de Deus?
A interpretação do texto citado define que vontade é o que se deseja, é o que Deus quer, é o que está na mente de Deus. Portanto, fazer a vontade de Deus é pôr em prática aquilo que Ele pensou, o que está em sua mente. Para José, ele pensou num trono, mas antes do trono, um caminho doloroso de sofrimento. Para Jó, um caminho de dor, mas esta dor iria mostrar ao diabo a fidelidade de um verdadeiro adorador. Para seu filho Jesus, um sacrifício de morte, mas esta morte iria santificar os homens para si. Você entende que a adoração mexe com a gente, mas quando ela mexe, ela gera resultados? Diga comigo, a adoração gera resultados. Pedi permissão ao presbítero Felipe, por favor, fique de pé. Se o irmão puder do teclado me ajudar aí, por favor. Eu lhe disse que a adoração gera resultados. E a partir deste período de simpósio, você vai começar a ver resultados de Deus na sua vida. Eu estou lhe dizendo que Deus vai se revelar para você de forma simples. Não espere os trovões, os raios. Deus vai começar a se revelar para você de forma simples. Você vai começar a ver Deus agir em coisas que as pessoas olham assim, não dão importância. E Deus vai abrir os teus olhos espirituais, para que você veja o momento que Deus vai começar a agir em cima da simplicidade. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Oh glória. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar tuas feridas. Ó, Jesus. Aleluia. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Oramandoria Shurialas. Não se detenhas se as lágrimas molhar e as batidas do teu coração. O que é que está acontecendo comigo, Jesus? Nunca senti isso.
Jesus, eu estou me arrepiando todinho. Que negócio é esse, Jesus, aqui dentro de casa? E o Espírito Santo dizendo: é a tua adoração que está chamando a minha atenção. Adora o meu nome, adora o meu nome, adora o meu nome. Eu vou me revelar para você, você que está em casa. Receba essa palavra no nome de Jesus. O Espírito vai começar a te visitar quando você se render a Ele. Jesus, tua presença. Diga: eu não quero ouro nem prata, eu só quero que o Senhor cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente e causa arrepios na alma, e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, eu só não posso perder tua presença, Jesus. A igreja canta. Pode levantar a mão. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero. E Ele vai cuidar. Eita, que presença é essa? Que causa arrepios na alma. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Eu ainda tenho 5 minutos, eu queria orar por você. Feche os seus olhos agora no nome de Jesus. Permissão do presbítero Felipe, eu quero fazer uma oração rápida por você. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Maria, Pai de Jesus Cristo, aqui está a tua igreja. Essa igreja é tua, esse povo é teu. O Senhor falou com a gente. Encontra sinceridade em nós esta noite, Jesus. A tua presença é o que importa para a vida da gente. Ei, alarachuriala. A quem temos nós no céu, senão a ti? Nesta terra não há ninguém que a gente deseje além de ti. Se compadece de nós. Diante das provas, nos ajude a exalar um bom cheiro e que a adoração chegue diante de ti e que a gente sinta a tua presença. Nos faz entender a tua vontade que causa dores. Ó Deus, a tua vontade causa dores, causam lágrimas, causam insônias. O teu silêncio mexe muito com a gente. Às vezes a gente quer ouvir a tua voz e o Senhor se cala. Mas nos ajuda diante desta prova a não perder a essência da adoração, aceitar a tua vontade, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente.
Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença.